Bem, estando a Câmara agora proposta, a gente já pode iniciar nossos trabalhos, renovando os cumprimentos e pedindo a Deus sempre que nos acompanhe na nossa missão. E peço à doutora Natália que faça a leitura da ata da sessão anterior. Bom dia a todos. Ata de julgamento da Terceira Câmara de Direito Público, realizada no dia 20 de julho de 2023, publicada no Diário da Justiça, número 9636, de 21 de julho e até a presente data não foi impugnada. Ela tem discussão. Diante do silêncio, dou por aprovada. Bom, são 3 processos que serão julgados, todos da minha relatoria, e sem sustentação oral. Vamos sequenciar a ordem estabelecida aqui na pauta. O primeiro feito, submetido a julgamento, é o mandado de segurança 075 77 38 29, impetrante Francisco Rodrigues de Oliveira, advogado Leonardo de Araújo Andrade e outro, impetrado comandante-geral da Polícia Militar do Estado, litisconsórcio passivo Estado do Piauí, Procuradoria do Estado. Não vai haver sustentação, o relatório está aí disponibilizado, e o cerne da questão aqui é porque o cidadão estava inscrito num curso de formação de oficiais e por não atender exigências solicitadas, né, pela junta específica lá, ele deixou de fazer um exame médico lá tal, e houve um desligamento automático. E devido a isso, ele impetra esse mandado de segurança, né, querendo o seu retorno, não sei o quê, compensação das faltas, etc, etc. Então, eu conheço, né, do presente mandado, mas quanto ao mérito, eu estou denegando a ordem, né, porque não estou suficientemente provado no mandado, né, as alegações deduzidas, né, pelo impetrante. E digo o seguinte, considera-se, eu faço uma incursão aqui sobre o direito líquido e certo, peço permissão para não fazer a leitura. Desse modo, o mandado de segurança não prospera em alegações carentes de comprovação, até porque seu rito tem por característica a celeridade. Desse modo, a comprovação dos elementos fáticos em que o autor funda a sua pretensão é condição de admissibilidade do conhecimento da ação constitucional e, ao contrário do que muitos pensam, não figura como condição para deferimento ou concessão do provimento de segurança. Apresentando-se o direito líquido e certo em juízo, esta justificará a análise do mérito da causa. Entretanto, o mandado de segurança não ampara a mera expectativa de direito, nem é instrumento que dependa de produção de prova, e com isso não possa ser reconhecido de imediato. Destaca-se que a falta de direito líquido e certo acarreterá a carência de ação, tanto no caso de denegação da medida, quanto na extinção do processo sem julgamento de mérito, seguindo-se, nesse caso, a impossibilidade da concessão do mandado de segurança. Resumindo, o direito deve ser provado plenamente, já com a impetração da inicial do mandado, visto que não suporta instrução probatória. Por isso, a fim de demonstrar o direito líquido e certo do impetrante, por meio do mandado de segurança, é necessário que os fatos alegados sejam demonstrados documentalmente desde a petição inicial, ou que os fatos narrados não sejam impugnados pela autoridade impetrada quanto à sua existência. Desse modo, a prova deve ser pré-constituída no momento da impetração. A denegação por ausência de direito líquido e certo se dá tanto por insuficiência de provas, como por realmente o impetrante não possuir direito algum. Porém, por ambos os motivos, a segurança deve ser denegada. Nesse sentido, eu trago aqui essa jurisprudência do
STJ da lava do ministro Sérgio Cuquina. Ele diz o seguinte: nesse contexto, eventual abuso ou ilegalidade, ainda que em tese existissem, certo é que não foram provados, não se autorizando, por isso mesmo, a concessão da segurança pleiteada. Fecho aspas. Em análise dos autos, não resta comprovação de direito líquido e certo. Meus julgadores, eu continuo aqui, né, fazendo algumas observações ainda, mas o que interessa é esse ponto aí. Eu estou com fundamento nessas razões por considerar que o direito, né, por considerar inexistente esse direito líquido e certo violado pela autoridade apontada, né, eu estou denegando a ordem, senhor julgador. Então, eu estou conhecendo do mandante, mas denego a segurança pleiteada ante a ausência de direito líquido e certo violado pelas autoridades apontadas. É como eu voto. Bardô Fernando. Acompanhe, Vossa Excelência. Bardô Agrimar. Ante a comprovação de direito líquido certo, senhor presidente, eu também o acompanho. Agrimar, aumenta um pouquinho teu som aí. Estou dizendo, diante da ausência de comprovação de direito líquido certo, eu acompanho Vossa Excelência. Pois não. A unanimidade, portanto, foi conhecido e denegado o mandamos nos termos do voto do relator. Nós vamos para o feito seguinte da pauta. É uma apelação civil 081651946, origem Teresina, segundo a Vara dos Feitos da Fazenda, apelante Estado do Piauí e outra, Procuradoria do Estado, apelado Javânia Porto Noleto Silva, advogada Moisés Anderson de Araújo, da minha relatoria. Bem, não havendo sustentação, nós vamos ao voto. E o recurso interposto, senhores julgadores, deve ser conhecido, né, porque satisfez os requisitos necessários. Como relatado, aduziu a impetrante da origem que é servidora pública concursada da UESP, tendo sido investida no plano de cargos, carreira e salário, com progressão, promoção, publicado no Diário Oficial em 16 de janeiro de 2018. Contudo, sem o devido acréscimo pecuniário em seu contra-cheque, nem inclusão de adicional de insalubridade. Após tramitação, sobreveio sentença, cujo dispositivo restou vazado nos seguintes termos, abro aspas, diante dos fundamentos expostos, julgo, procedente em parte, os pedidos autoral, tão somente para condenar o impetrado ao pagamento das diferenças pecuniárias que a autora deixou de receber em razão da alteração funcional, nos termos da Lei 6.303, de 2013, alterada pela Lei 7.027, de 2017, e Portaria número 011, de 2018, publicada no Diário Oficial, datada de 16 de janeiro de 2018. Valores estes a serem calculados a partir de 16 de janeiro de 2018, conforme data da publicação da Portaria número 011, 2018, anexada à exordial. E, via de consequência, indefiro, por outro lado, o pedido de concessão do adicional de insalubridade e de todos os adicionais cabíveis diante das razões anteriormente fundamentadas, fecho aspas. E resignado, o Estado apelante aduz em síntese que, no que se refere ao pedido de implementação da insalubridade, seria necessária a realização de perícia, não sendo o mandado de segurança, via que aceite dilação probatória e que a promoção funcional afirmada pela impetrante se deu por ato ilegal. Alega que a servidora apelada não reúne os requisitos necessários para a progressão na carreira, conforme pleiteia, ainda que tal ato tenha sido deferido administrativamente, publicado em Diário Oficial, requerendo assim a reforma da sentença. Pois bem, a priori, anoto que o pedido da impetrante que fora concedido
diz respeito às vantagens pecuniárias decorrentes da promoção e progressão na carreira, sendo, portanto, devolvido a esta instância, em sede de revisão, somente este quesito da contenda, restando, pois, prejudicada a análise dos argumentos dispendidos pelo apelante sobre adicional de insalubridade. Nesse já eis, como bem pontuou o Ministério Público de segundo grau em seu parecer, o presente BRIT não se prestou a garantir eventual direito de progressão e promoção, vez que já reconhecida administrativamente, mas sim para demandar a implementação dos seus efeitos pecuniários no contra-cheque da autora, bem como pagamento das diferenças salariais, porventura devidas, desde a publicação do ato concessivo no Diário Oficial, que se deu em 16 de janeiro de 2018, conforme ID de número 5823, 467. Não havendo, portanto, esse perquirir no presente BRIT acerca dos requisitos para mudança de nível, como tenta fazer crer o apelante. Com efeito, tendo a própria administração pública reconhecido que a parte impetrante faz jus à progressão, promoção em portaria, inclusive como dito a Lures, publicado tal ato em Diário Oficial, revela-se ilegal e abusiva a conduta omissiva do órgão em não implementar seus efeitos pecuniários. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado. Aí eu trago aqui, aqui do nosso tribunal, né? O mandado de segurança também aqui, relator, desembargador, gabinete do desembargador do vice-presidente desse Tribunal de Justiça. Aqui tem um outro aqui também, Tribunal de Justiça, TRF, da 4ª Região, relator do desembargador Paulo Afonso Brum, né? Corroborando aquilo que eu estou alegando. Por bastante esclarecedor, transcrevo parte do parecer lançado pelo Ministério Público Superior sobre o presente caso. Abro aspas. Disse o MP. Em caso, não há que falar que os requisitos para mudança de nível não foram comprovados, na medida em que a presente ação não se presta para garantir direito à progressão, mas sim para determinar a implantação dos efeitos legais em seu contra-cheque. Nesse sentido, cumpre destacar que os requisitos para a progressão de servidor público foram devidamente analisados em processo administrativo adequado. E aqui já consta a comprovação de sua conclusão, como se vê através da portaria número 011/2018, publicada no Diário Oficial de 16 de janeiro de 2018, a qual autoriza a promoção e progressão funcionais de servidores técnicos administrativos da Universidade Estadual do Piauí. De fato, continua o Ministério Público, é incontroverso que a promoção da impetrante foi devidamente autorizada, haja vista que a própria administração já reconheceu esse direito. O que não se concretizou foi a implantação da sua progressão no seu contra-cheque e, consequentemente, não houve o efeito financeiro correspondente. Destarte, é inevitável reconhecer o direito líquido e certo da impetrante. A implantação dos subsídios na forma almejada ante a omissão injustificada da autoridade coatora em implementar a aludida progressão em seu contra-cheque, ou no contra-cheque da impetrante, na época própria, não sendo razoável admitir que a servidora seja prejudicada por questões burocráticas e administrativas, fecho aspas. Assim, continuo, uma vez que a apelante tenha reconhecido o direito, assim, uma vez que a apelante tenha reconhecido o direito da autora à progressão funcional de forma administrativa, por meio de portaria, a implementação de fato de seus efeitos pecuniários no contra-cheque da servidora apelada é medida que se impõe. Por fim, entretanto, anoto que a cobrança dos valores não pagos em virtude da aludida omissão da administração deve ser perseguida em ação própria, não servindo o mandato de segurança como sucedâneo de ação de cobrança
nos moldes que dispõe as súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal, que transcreve 269. O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança. Súmula 271. Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria. Fecho aspas. Nesse ponto, portanto, merece reparo a sentença de Pisa, devendo ser concedida segurança apenas para determinar ao impetrado que implante no contra-cheque da impetrante os efeitos pecuniários de sua progressão funcional, conforme reconhecido administrativamente na Portaria 011, de 12 de janeiro de 2018, ato publicado no Diário Oficial de 16 de janeiro de 2018. Pelo exposto, recebo o presente apelo e voto pelo seu parcial provimento para conceder a segurança pleiteada, apenas para determinar ao impetrado que implante no contra-cheque da impetrante os efeitos pecuniários de sua progressão funcional, conforme reconhecida administrativamente na Portaria 011, de 12 de janeiro de 2018, publicado no Diário Oficial em 16 de janeiro do mesmo ano. É como eu voto, senhor julgador. Embargador Fernando. Acompanho, Vossa Excelência. Embargador Agrimar. Também acompanho, presidente. A unanimidade foi conhecido e dado parcial provimento ao apelo nos termos do voto do relator. O último feito da pauta trata-se de uma apelação civil, remessa necessária, 080-3275-23, origem Parnaíba, quarta vara, apelante Fundação Rádio e Televisão Educativa do Piauí, Procuradoria do Estado, apelado Calberto Carvalho Damasceno, advogado Nayana Cristina Nascimento Brito de Souza e outros, da minha relatoria. Bom, eu estou conhecendo, tanto da remessa como da apelação, pois preenchidos seus requisitos. Das preliminares de litispendência e prescrição. Aduz inicialmente o recorrente que haveria litispendência entre a presente ação e a de número 011-339-14, originariamente distribuída perante a Justiça do Trabalho no ano de 2015, que, após reconhecer a sua incompetência, remeteu os autos ao Juizado da Fazenda Pública de Teresina. Contudo, compulsando detidamente os referidos autos, observo que houve ali sentença de extinção, sem análise de mérito com trânsito em julgado, conforme certidão de ID número 7105-370, ante a incompetência também constatada do referido juizado. Assim, não há que se falar em litispendência diante da extinção superveniente, sem resolução de mérito da aludida ação. Nesse sentido, eu trago aqui uma decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, né, da relatoria do desembargador Marcelo Malucelli, né, onde ele diz, hipótese em que, afastada a litispendência, excepcionalmente em face da extinção superveniente da primeira ação, preservação da segunda demanda com possibilidade do exame de mérito, fecho aspas. Quanto à prescrição a que se refere o apelante de 2 anos de encerramento do contrato de trabalho para ingresso da ação trabalhista, anoto que tal prazo for interrompido quando da propositura da primeira ação diante da Justiça do Trabalho, ainda em 2015, tendo sido tal ação extinta sem resolução do mérito em 2019. Já no juizado, conforme dito alhures, momento em que o prazo prescricional teria sua contagem reiniciada. Contudo, a presente ação fora proposta em 2018, portanto, antes mesmo do que seria o reinício da contagem do prazo prescricional. Eu trago aqui em arrimo a essa minha posição um julgado aqui do Tribunal Superior do Trabalho, da relatoria, né, de Alexandre de Souza Agra Belmonte, onde ele corrobora essa afirmação. Isto posto, afasto as preliminares arguídas. Embargador Fernando. Acompanho, Vossa Excelência.
Desembargador Agrimar, Também afasto, presidente. afastadas as preliminares à unanimidade. Quanto ao mérito, consoante relatado, o apelante pretende reformar a sentença que reconheceu o direito da parte recorrida de receber férias, 13º, FGTS, devidamente acrescido de multa, juros e correção monetária, sob o argumento de que a contratação, por não ter sido precedida de concurso público, seria nula. De fato, importa frisar que o autor teve seu vínculo inicialmente estabelecido com o ente como temporário, sem a realização de concurso público, tendo ocorrido, entretanto, sucessivas prorrogações da referida avença, o que acabou por descaracterizá-la, não podendo ser considerada válida, inapta, portanto, a gerar qualquer vínculo jurídico administrativo entre as partes. Contudo, malgrado eventual irregularidade na contratação, não pode a administração pública se furtar o pagamento da contraprestação adequada e garantida, com todos os seus acréscimos e direitos pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público em detrimento do particular, privilegiando-se, ademais, o princípio da boa-fé objetiva e moralidade. Nesse contexto, anoto que o STF, do recurso extraordinário número 705.140, submetido à sistemática de repercussão geral, estabelecida no artigo 543-B do Código de Processo Civil de 73, com correspondentes artigos 1036 e 1039 do CPC 2015, firmou o entendimento no sentido de que as contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, salvo o direito à percepção dos salários inerentes ao período trabalhado e ao levantamento do depósito efetuado no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Aí eu trago aqui da relatoria do ministro Teori Zavascki, né? Peço permissão para não fazer a leitura. Todavia, recentemente, a matéria envolvendo servidores temporários foi reexaminada pela Suprema Corte, no julgamento do recurso extraordinário 1.066.677, também em sede de repercussão geral, ocasião na qual foi firmada a seguinte tese para o tema, a tese 551. Servidores temporários não fazem jus a 13º salário e férias remuneradas, acrescida do texto constitucional, salvo expressa previsão legal ou contratual em sentido contrário, ou comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela administração pública em razão de sucessivas e reiteradas renovações ou prorrogações. Da relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Aqui. Não, aliás, Marco Aurélio. Marco Aurélio. Em caso, como dito alhures, a contratação temporária do apelado restou desvirtuada pelas sucessivas prorrogações de seu contrato, fazendo jus, portanto, ao recebimento de FGTS, férias e 13º, exatamente como entendeu o juiz de primeiro grau, vez que não restou demonstrado o seu efetivo pagamento pelo apelante, não carecendo, portanto, de qualquer reparo à sentença de origem. Ante o exposto, voto pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação e reexame necessário, mantendo a sentença em todos os seus termos. Embargador Fernando Lopes. Acompanho, Vossa Excelência. Embargador Agrimar. Também acompanho, presidente. A unanimidade, portanto, conhecido e improvido o reexame e apelação nos termos do voto do relator. Senhores julgadores, doutora procuradora, encerramos a nossa pauta, nossos trabalhos por videoconferência desta semana, agradecendo a presença de todos, o embargador Fernando, o embargador Agrimar, doutora Catarina Gadelha, doutora Natália, e desejando já a todos um feliz dia e, antecipadamente, já um bom final de semana. Muito obrigado a todos e um bom dia. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Bom trabalho. Muito obrigado. Bom dia a todos. Até logo. Bom Até dia a logo. todos. Bom Até a dia. próxima. Até a próxima.